Pessoal, vocês sabem qual é a parte mais interessante desse caso escandaloso envolvendo as joias? É que ao longo do tempo, as histórias, aliás, melhor dizendo, o desenrolar desse escândalo só confirma aquilo que a gente já suspeita. Esse é o lado mais prazeroso, digamos assim, desse caso envolvendo as joias. Ó, ontem, domingo, Fantástico, da TV Globo, botou no ar uma reportagem que fala sobre um possível conhecimento, a ciência do Bolsonaro a respeito da venda das joias. Quem não é ingênuo acredita que o Bolsonaro sabia disso. Claro que ele sabia. O Bolsonaro era o chefe dessa cadeia de comando do crime, tendo aí o Mauro Cid como faz de tudo do crime. E aí o Fantástico vai e publica essa reportagem. Mensagens no celular de Mauro Cid indicam que Bolsonaro sabia da venda e do resgate das joias. Quem não vive no mundo da lua, essa informação causou zero surpresa, né? Como é o meu caso. Essa informação para mim tem zero surpresa, mas não deixa de ser interessante a gente falar disso. Tá aqui, ó, a investigação sobre os presentes. Só ver só uma coisa aqui, tá? Ah, beleza. A investigação sobre os presentes dados pela Arábia Saudita ao governo Bolsonaro teve novidades nesta semana, no caso semana passada, né? Celulares foram apreendidos, quebras de sigilos bancários foram autorizados, e a promessa de um depoimento de um dos envolvidos pode trazer mais respostas. Aqui um dos envolvidos é claramente o Mauro Cid. A Polícia Federal quer saber quem mandou vender as joias nos Estados Unidos e quem recebeu o dinheiro. E uma fonte da PF confirmou ao Fantástico, da TV Globo, que foram encontradas aí no celular do Mauro Cid, o faz de tudo do crime, mensagens do tenente-coronel com Bolsonaro que indicam que o ex-presidente sabia das tratativas de Cid de vender e depois resgatar as joias. Como eu disse, para quem não vive no mundo da lua, né, essa informação causou zero surpresa. Somente o gado bolsonarista e aqueles mais radicais, aliás, mais extremistas, perdão, ainda acredita que o Bolsonaro não sabia. Mas quem vive no mundo real, a gente sabe, né, gente, que o Bolsonaro dava ordens para o Mauro Cid vender as joias. O Bolsonaro é tão pequeno que ele usou a presidência da República para ganhar dinheiro, sabe? Mal comparando aqui, o Bolsonaro é aquele tipo de militar, e aqui não estou generalizando, tá? O Bolsonaro é aquele tipo de militar que ele cresce, digamos assim, fazendo aqueles esqueminhas, sabe? De baixíssimo nível. É aquele militar que tenta se aproveitar de alguma coisinha para ganhar dinheiro. Esse é o Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro. Ele usou a presidência da República, né, para tentar enriquecer. Isso, né? Mas continuando aqui, o Fantástico acompanhou o trabalho dos peritos que analisaram as joias para saber qual o valor de cada peça e se elas eram verdadeiras. É dentro do complexo da Polícia Federal, em Brasília, no Instituto Nacional de Criminalística, que os presentes estão sendo analisados. E pelo menos 4 laboratórios estão envolvidos na perícia. A primeira análise foi feita na caixa de joias femininas, apreendida no aeroporto de Guarulhos. Vocês lembram, gente? Aquele primeiro caso, né, que a gente acabou descobrindo, que graças a um servidor de carreira da Receita Federal, que essas joias ficaram apreendidas lá, né, na bagagem de um integrante da equipe do Ministério de Minas e Energia, na volta de uma viagem à Arábia Saudita. Ele trazia aí também a escultura de um cavalo feito de liga metálica e folhada a ouro. Já o conjunto de joias femininas, que deu origem à investigação e que seriam destinadas à então primeira-dama Michele Bolsonaro, é de diamante em tudo que brilha, ou seja, vale muito cacau. Há diamantes de tamanhos diferentes, em forma de baguete, de coração, redondos e gotas. Nossa, são excelente qualidade, diz Fernanda Klaas Ronch, perita criminal federal, ao ser questionada se as joias são de boa qualidade.
No caso das joias, não é só a qualidade dos diamantes que conta, é também a quantidade. A perícia identificou 3.161 diamantes exclusivos no conjunto com colar, e cada um foi avaliado individualmente, sendo que a marca, uma tradicional joalheria de altíssimo luxo, também acrescenta valor às peças. O valor estimado é de aproximadamente 4 milhões de reais. Um pouquinho mais aí de 4 milhões de reais. 4 milhões e 150 mil reais, para ser mais exato. Agora fica a pergunta, né, gente? Por que será que o Bolsonaro recebeu tantas joias? O que foi prometido a ele? Aliás, o que foi que ele fez? O que foi que ele entregou para essa galera para ele receber tantas joias? Fica o questionamento, né? E é um bom questionamento que pode levar também a outras revelações. Porque eu não duvido nada que isso aqui, gente, cheira a corrupção. Sabe? Isso é a cara daquele esquema corrupto. Sabe? Que um presidente vai para outro país, aí promete, por exemplo, entregar um patrimônio nacional em troca de alguma coisa. Aí os interessados vão lá e dão um presente, no caso aqui, diamantes. Eu não duvido que seja isso, né? Acho muito provável, inclusive. E tem mais na caixa de joias. Um relógio todo de diamantes, da pulseira até o mostrador. E avaliado em 1 milhão de reais. Só o relógio vale 1 milhão de reais. Os outros kits são masculinos. Um de ouro branco, outro de ouro rosé, com caneta, abotoaduras, anel, rosário islâmico e relógio. O relógio mais caro é o rosé, da marca Chopin, que vale aí, gente, ó, 650 mil reais. Vocês não escutaram errado. 695 mil reais. A caneta de ouro branco, com 1.120 pequenos diamantes, custa 100 mil reais. Então aqui, ó, a gente já tem 1 milhão, 695 mil. A gente já tem aqui, só nessa brincadeirinha aqui, joias avaliadas aí, somando 1 milhão, quase 1 milhão e 800 mil reais. Só nessa brincadeirinha aqui, né? O Fantástico acompanhou a última etapa da análise do relógio Rolex, que faz parte do kit ouro branco e é cravejado com 184 diamantes. É um feito sob encomenda de uma série especial, ele tinha um calibre, um mecanismo especial para ele. Nesse caso, foi muito fácil a gente identificar o relógio, conta Wilson Akira Uezu, perito criminal federal. O relógio é a estrela do kit entregue ao então presidente Bolsonaro em viagem à Arábia Saudita em 2019, ou seja, o relógio era a peça principal daquele kit. Antes de serem reunidos na Polícia Federal, os kits foram desmembrados. O Rolex, com 184 diamantes, foi vendido por 68 mil dólares, o que corresponde aí, gente, a um pouco mais aí de 360 mil reais. Junto com o Patek Philippe, que está desaparecido e foi avaliado pela PF em 75 mil dólares. Que vai mais ou menos aí uns 400 mil reais, algo assim, 450 mil. Hã? É isso. Hã? Ainda tem essa história do Patek Philippe que está desaparecido, né? Resta ainda essa dúvida, onde está o outro Patek Philippe? Eu acho que as antas venderam o Patek Philippe e não vão encontrar mais. E aí vai ser mais um abacaxi, mais uma coisa para colocar na ficha criminal do Bolsonaro. Ainda há muitas peças para se encaixar, e novas informações podem aparecer nos celulares e computadores apreendidos e também das contas bancárias que tiveram sigilo quebrado por ordem da justiça, entre elas as de Jair e Michele. Essas análises ainda não estão prontas. A defesa de Mauro Lorena Cid, o pai do tenente-coronel Mauro Cid, aquele ex-amigão do Bolsonaro, não quis se manifestar. O advogado do ex-presidente Bolsonaro informou que vai assumir também a defesa de Michele e que não vai se pronunciar por enquanto sobre a ex-primeira-dona. Por que vocês não vão se pronunciar? Hã? Se um dos papéis da defesa realmente se pronunciar quando uma coisa tão grave dessa é publicada. É estranho. Os advogados do ex-ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, declararam que todos os esclarecimentos já foram prestados aos fiscais da Receita Federal em Guarulhos. O Fantástico tentou contato com o Frederico Vassef, mas não teve retorno. O Frederico Vassef, só para lembrar, gente, é aquele que recomprou o Rolex, tá? Ainda falta o Patek Philippe, né? Ainda falta o Patek Philippe, só que o Rolex, tudo indica aí que o Vassef conseguiu recomprar aí o Rolex, né, que foi vendido, aí depois o TCU mandou o Bolsonaro devolver, e aí ficaram desesperados, e o Vassef, tudo indica aí que o Vassef acabou comprando esse relógio.
deu aquela desculpa esfarrapada de que comprou porque estava devendo ao governo e ele tinha que pagar ao governo e pagou através do relógio. Tem que ser muito imbecil ou burro para acreditar numa história dessa, certo? Só que outra coisa, gente, é o seguinte. O Leandro Demore, tá? No Twitter, ele postou aqui uma entrevista do Bolsonaro na CNN em março, né? Onde o Bolsonaro disse que ele não poderia vender as joias e que essas joias estavam no Brasil. Só que a realidade é que as joias já estavam nos Estados Unidos e já tinham sido vendidas. Então qual é a novidade aqui do Bolsonaro mentir? Zero novidade. Mas vamos escutar aqui este criminoso falando sobre essas joias e mentindo mais uma vez. Que essa é a grande especialidade do Bolsonaro. Roubar e mentir. O presidente Lula e também o ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor vai aguardar essa auditoria para poder fazer todo esse levantamento, para poder entregar ou vai entregar de forma espontânea? Não, está à disposição, não está escondido, não foi surrupiado de lá. Né? Mas... Esse aí mente que já faz até parte da rotina dele. Primeira coisa que ele faz quando se acorda, mentir. Segunda coisa que ele faz no dia, mentir. Terceira coisa que ele faz no dia, mentir. Lá na décima coisa que ele vai fazer no dia, ele vai fazer também é mentir. Essa é a grande especialidade do Bolsonaro. Mentir, mas... O Tribunal de Contas da União manifestou que vai fazer uma auditoria, assim como fez com os outros presidentes, o presidente Lula e também o ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor vai aguardar essa auditoria? Ainda tem essa história, né, gente? Porque fizeram uma auditoria já dos presidentes do Lula e da Dilma, não encontraram nenhuma irregularidade, né? Só que ali tinha uma outra... Enfim, era um outro contexto, né? Ali era um outro contexto. Tá certo? Gente, vou ter que carregar isso aqui porque esse Twitter tá bugado pra cacete, tá? Mas é isso, gente. O que o Bolsonaro faz é mentir, mente cada vez mais. A cada dia que passa ele só tá se enrolando nessa história, tá? Tá se enrolando, vai ser preso mais cedo ou mais tarde. Só que eu penso, gente, que a prisão dele tem que ser muito bem feita, sabe? A prisão dele não pode ser de qualquer jeito, porque também não pode deixar brecha para a defesa dele tentar ali tirar ele da cadeia. Eu acho que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele não dá ponto sem nó, né? E aí eu acho que a prisão do Bolsonaro está sendo preparada, só que vai acontecer no momento certo para que não haja nenhum tipo de questionamento, né? Vamos aqui ver se dá certo agora. Presidente, o Tribunal de Contas da União manifestou que vai fazer uma auditoria, assim como fez com os outros presidentes, o presidente Lula e também o ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor vai aguardar essa auditoria para poder fazer todo esse levantamento, para poder entregar ou vai entregar de forma espontânea? Não, está à disposição, não está escondido, não foi surrupiado de lá. Né? Mais da metade em volume nós já doamos. Né? Doamos para o órgão certo, o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional. Doamos. E tem um resto do material agora que, eu confesso, o que eu vou fazer com 3.000 camisas de jogo de futebol, por exemplo? Se não doar, fizer alguma coisa, vai estragar. Mesma coisa, com umas dezenas de relógios, tem relógio que vale R$20, então vai R$200. Facas, por exemplo, o que eu ganhei de facas, algumas dezenas de facas pelo Brasil, com o meu nome nela, tá lá. Se tem que doar, tem que recolher para alguém, sem problema nenhum, não tem nada errado no meu governo, tá? Não, imagina. Até agora, pelo que eu sei, não tem nada errado. Logo no início, presidente, a impressão que teve foi que esses itens, as joias, por exemplo, estavam com o senhor aqui nos Estados Unidos. Estiveram em algum momento ou não? Permaneceram guardadas em Brasília? No meu acervo. Daí pergunta onde eu não posso divulgar. Até eu estava aqui, questão de segurança. Tanto é que quando o TCU resolveu ter que entregar a joia na Caixa Econômica, foi entregue. Esse outro acervo agora deve ser o mesmo local. Está à disposição. Eu não digo amanhã à tarde, né? Que chega de manhã, tem que ir no acervo, pegar o material. No máximo depois da manhã te entrega, sem problema nenhum. Agora, não é essa a rotina de presentes que o presente recebe. A lei diz que eu posso ficar com o material e posso usá-lo, não posso vendê-lo. É isso que diz a lei. O TCU entendeu que
esse material nem podia ser usado, sem problema nenhum. Quem vai usar um relógio, por exemplo, de 200, 300 mil reais, né? Eu jamais usaria, eu continuo com o meu relógio aqui, felicíssimo da vida. Agora, alguém já foi no acervo de alguém pelo Brasil? Eu não quero abrir um local específico para ter um acervo meu, porque é dor de cabeça, é despesa. É muita cara de pau, né, gente? Aqui já tinha vendido, já tinha feito o esquema todinho, né? A gente vê ele aqui, o semblante dele muito nervoso, né? Que ele sabia que a batata dele estava assando, por causa dessa história. E só para deixar claro, tá, gente? A lei determina que só itens personalíssimos, geralmente são objetos de baixo valor, podem ficar no acervo pessoal do presidente. Mas são só alguns tipos de objetos, não são todos. Né? Por exemplo, objeto de alto valor não pode ficar com o presidente. Né? Tem que ir para o acervo público. Entendeu? Agora, se for itens personalíssimos, né? Tipo, sei lá, uma coisa, um relógio qualquer, sem ser desses de luxo. Mas aqui claramente a gente vê que ele estava mentindo, né? Ele já sabia que as joias, o relógio no caso tinha sido vendido. Ainda falta saber onde está o Patek Philippe. Encontraram o Rolex, né? Mas o Patek Philippe ainda está sumido. Onde é que está esse Patek Philippe? Né? Mas, enfim, esta semana a gente ainda vai saber muita coisa. Certo? A cada dia que passa, o Bolsonaro vai se estrangulando nessa história. Né? E volto a dizer, a prisão dele só vai acontecer no momento certo. Quando todo o cerco se fechar de verdade, quando esse cerco não tiver nenhuma brecha para ele escapar, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Inclusive, tô até achando que a prisão dele vai demorar um pouco, justamente por causa disso. Né? Porque a prisão dele... eu até concordo com isso, tá, gente? A prisão dele tem que ser bem feita. Para não deixar nenhuma brecha para ele usar para poder sair e se safar. Porque esse safado aqui, ele tem que ir pra cadeia. Entendeu? Pra cadeia. Isso é só a ponta do iceberg. A gente ainda vai saber de muita coisa. Esse esquema das joias aqui é só a ponta do iceberg. Tenho certeza disso.